Fale menos. Quantas vezes nós falamos mais que os cotovelos e acabamos falando o que não deve ser falado? Quantas vezes nós falamos dos nossos sonhos para pessoas que vão rebaixar os nossos sonhos? Quantas vezes nós falamos das nossas aspirações, que são aqueles passos dados em busca de um sonho, em busca de algo, e alguém que escuta aquilo poda você, fala que aquele passo a ser dado é muito grande, que você não é capaz. Alguém coloca aquele teu sonho que para você é grande como pequeno, porque você falou demais. Quantas vezes a gente quer fazer uma mudança que seja emagrecer, que seja começar a ler um livro, que seja começar a ter hábitos saudáveis, e você acaba, ao invés de começar a fazer, você fala. Talvez você fala porque nós gostamos de falar. Talvez a gente fale porque falar é bom, mas talvez é necessário. Existe aquele ditado que talvez você conheça, que nós temos 2 ouvidos e uma boca para escutar mais e falar menos. Eu vou melhorar ele para que a gente contextualize nessa nossa live de hoje. Você que está chegando aqui, nós temos lives diárias de segunda a sexta, às 22h17. E essas lives não ficam gravadas, uma ou outra fica gravada. A grande maioria vai lá para a plataforma da Tribo de Leões. É onde eu ensino as pessoas a serem corajosas, a serem fortes, a vencerem os seus sofrimentos e adversidades. Eu não vou falar que você vai conquistar todos os seus sonhos porque eu vou estar te mentindo, mas que você, eu estar mentindo para você, mas que dentro da tribo de leões, leões andam com leões, pessoas que eram gatinhos viram leões, isso acontece, tá? Então, o link tá lá na bio, se você quiser fazer parte da tribo de leões. Voltando. Quantas vezes a gente fala, eu vou ficar forte, vou emagrecer, vou começar a estudar para concurso, vou começar a investir, vou começar a empreender, e você só falou. Quantas vezes isso aconteceu? Eu vou tratar fulano de tal melhor, eu vou ir mais à igreja, eu vou falar mais de Deus, e você só falou. Você não fez, você não chegou na ação. Você só ficou na imaginação fútil, quebrada, mirrada. Quantas vezes isso aconteceu com você? Pode fazer o cálculo. Quantas vezes aconteceu nesse mês? Quantas vezes você escutou uma notícia negativa ao longo desses 2 últimos anos e você falou, não dá mais. Só porque você escutou algo e você falou não dá mais. Quando você desistiu de algo, quantas vezes você desistiu de algo e falou, desisto, não é mais para mim. A gente tem essa mania intuitiva de falar. Porque eu preciso ser sincero, porque eu preciso falar dos meus sonhos, mas será que todo mundo precisa escutar os teus sonhos? Será que todo mundo vai te ajudar a realizar os teus sonhos? Será que todo mundo vai te ajudar a viver uma vida? Olha a Gardênia aí, seja bem-vinda, minha querida. Será que todo mundo vai de fato te ajudar? Claro que não. Quando você conta o teu sonho para pessoas que têm uma baixa autoestima, essa pessoa, ela tem a tendência de falar que você quer muito. Boa noite, Mayara. Ela tem a tendência de falar que você quer muito. Por quê? Porque ela fala da fraqueza dela no teu sonho. E quando você não está mentalmente forte, você se enfraquece. Quando você fala do teu sonho para alguém que já viveu aquilo, já viveu algo parecido com aquele teu sonho, ela vai falar que o teu sonho é pequeno. Ela vai falar que é uma bosta o teu sonho. E você já deve ter passado por situações assim. A gente está no momento da história onde todo mundo quer falar tudo. Mas você fala pela internet, você fala digitando, a gente se comunica agora muito mais pelo celular, áudio, eu estava mandando áudio para alunos agora.
mas você não fala de uma outra maneira. Existe uma voz dentro da sua, da minha, das nossas mentes que fala algo para nós. Essa voz, ela não tem que falar menos, ela tem que falar a coisa certa. Se você pegar os relatos das pessoas que sobreviveram aos campos de concentração, elas pegavam essa voz e alimentavam elas da maneira certa. Elas pegavam essa voz e alimentavam a mente delas de esperança. Elas retroalimentavam a mensagem. Como é que é retroalimentar a mensagem? É quando eu recebo uma mensagem forte, falada de alguém, que foi alguém que falou que seu sonho não presta, que seu sonho é pequeno, que você não vai emagrecer. Porque para um gordo, você que é gordo, eu não estou te falando mal de você, mas quando você está gordo e isso te causa um mal-estar, tá errado. Tá errado. Isso é pessoal, te causa uma saúde, uma imunidade menor. Tá errado, cara. Tá errado. E você fala, eu vou emagrecer. Já a gente volta no campo de concentração. Só quero falar uma coisa aqui, porque eu lembrei agora. Você fala, eu vou emagrecer. Quantas pessoas vão falar, eu vou te ajudar? Quantas pessoas vão lá e vão comer o que você está comendo? Quantas pessoas vão lá e vão te ajudar a fazer atividade física? Vão fazer atividade física com você? Se você não contratar ninguém, eu conto nos dedos, nesses 2 dedos, o máximo de pessoas que vão te acompanhar nessa jornada. Talvez 2 ou 3. Talvez. A grande maioria não vai ter nenhuma pessoa que vai te acompanhar nessa jornada. E por que eu estou te falando isso? Porque quando você busca fazer qualquer coisa, a grande maioria vai continuar falando asneiras. Porque eles querem falar. Quando você buscar passar no concurso, quando você buscar ganhar mais dinheiro, quando você buscar ser um bom pai, uma boa esposa, uma boa mulher, um bom homem, sempre vão falar. Sempre vão falar muito mais. Sempre vão falar, usar as palavras para te agredir, sempre vão usar as palavras para te colocar para baixo, sempre vão usar as palavras para te denegrir. Cabe a você, ao receber essas palavras, ter a consciência e a sabedoria de retroalimentar estas palavras na sua mente. E foi isso que aconteceu nos campos de concentração com as grandes pessoas que viveram, que sobreviveram a eles. Porque elas alimentavam através dessas palavras na mente a esperança. A esperança de que o campo de concentração ia acabar. A esperança de que aquele martírio, aquela dor, aquele confinamento, aquela miséria, 6 pessoas dormindo numa mesma cama. A cama de solteiro, 6 pessoas dormindo numa mesma cama. Uma para cima, outra para baixo, uma para cima, outra para baixo. Você já se imaginou nesta situação? Várias vezes eu me pego me imaginando nessa situação. O que eu faria? Como é que eu faria ali? Como é que eu viveria na minha mente? Existe o médico dos horrores, né? Algumas pessoas o denominam de o anjo da morte. Para mim é o médico dos horrores, Dr. Mengele, que era o cara que decidia quem ia para cremar, quem ia para a câmara de gás e quem ia sobreviver. Mas era o chefe de tudo isso nos campos de concentração nazistas na Segunda Guerra Mundial. Eu fico me imaginando qual a energia que esse cara transmitia quando ele falava algo, quando você estava perto dele. Totalmente tóxica, totalmente doentia, totalmente, cara... Você olha os relatos, você não consegue, eu não consigo imaginar tanta crueldade em uma pessoa. Tantas pessoas fazendo isso. Mas aí eu não vou longe. A gente fala da Primeira, da Segunda Guerra Mundial. Vamos falar de agora. Quantos desvios aconteceram e não chegou o respirador para quem precisava? Não chegou o oxigênio para quem precisava? Você acredita que as pessoas que fizeram esses desvios públicos estavam preocupados com as pessoas que lá estavam? Não. A gente fala muito daquilo que aconteceu lá, mas ainda acontece, infelizmente.
Por quê? Porque o que está dentro da cabeça dessas pessoas, na mente, a voz que está dentro da cabeça dessas pessoas é uma voz extremamente danosa, daninha, corrosiva, doentia. Não é uma voz de esperança. Não é uma voz que dá força, coragem. Não é uma voz que fala a palavra de Deus. Não é uma voz que nos faz agir. Não é a voz certa. Essas pessoas, elas têm algo na mente delas totalmente destrutivo, como se fosse uma bomba nuclear. E não só essas pessoas, as pessoas que falam demais acabam absorvendo isso. Porque não fale dos teus sonhos para ninguém. Não fale dos teus projetos. Coloque o projeto no papel e coloque em prática. Quando você tiver o resultado, muitos vão falar aquela velha frase: eu sabia que você ia chegar lá. Eles estão mentindo. E você vai fazer o quê? Ser sincero, ser verdadeiro. E ser sincero e ser verdadeiro eu sei que você não acreditava em mim, mas não me importa. Eu fui mesmo assim atrás dos meus sonhos porque a minha vida é a minha vida. A tua vida é a tua vida. Não é a vida do outro. Se tu não enxerga a tua vida como a tua vida, quem é que vai enxergar a tua vida? Quem é que vai dar luz à tua história? Ninguém. Então comece a falar menos. Comece a viver melhor. Como é que eu faço isso, Yuri? Anota aí para tu não esquecer. Então anota. Vai lá, toma nota enquanto eu tomo meu último restinho de uísque aqui. Então toma nota para você não esquecer. A primeira coisa que você precisa fazer para falar menos não é escutar mais. É se escutar mais. Escutar a tua mente, o teu coração. Quando vier um pensamento, anote esse pensamento. Anote, pega um bloco de notas no celular, pega uma ficha, um flashcard, um papel e anote. E classifica esse pensamento em bom e ruim quando ele vier à sua cabeça. Começa a ficar imaginando, porque toda hora nós temos vários pensamentos. Esse primeiro passo é catalogar os nossos pensamentos. Quando eu catalogo o meu pensamento, eu começo a entender o que eu estou pensando. Qual é o meu foco na vida? Por quê? Porque você está passando por alguma coisa que te dá um foco. Se for alguma coisa ruim, a maioria dos teus pensamentos são ruins. Em várias áreas, não só naquela área que está ruim. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Se você está ruim das pernas, ou seja, falta de grana, você começa a focar muito na falta de grana. Só que aquela falta, ela começa a fazer falta em outras áreas da tua vida. Começa a piorar o teu relacionamento com a tua família, com Deus, com você, com o teu físico. Aquilo de ruim é como se fosse um fungo, uma bactéria num fruto e começa a passar para os demais. Então, catalogar isso é importante para descobrir aquilo que realmente está te afetando. E aí é o segundo ponto. Quando você cataloga esses pensamentos, você pode fazer durante o dia. Teve o pensamento, anota, ou durante 20, 30 minutos. Né? Não vai ficar parado, o que eu estou pensando? Não, pensou em algo, anota. Tá? E faz isso e classifica entre bom e ruim. O segundo passo é descobrir qual é a área que está mais te afetando. É a financeira? É a amorosa? É a profissional? É a espiritual? Qual é a área que está mais te afetando? Como é que eu descubro isso? O pensamento que mais se repete. O pensamento que mais se repete te leva à área que está sendo danificada, à área que está danando, que está sendo danosa para você. É esse o pensamento. Então, identificou isso, conseguiu entender isso, agora é agir. E para agir, o que a gente precisa? Dar o primeiro passo. É fazer o seguinte instrumento, tá? O que eu preciso fazer hoje para dar o primeiro passo para sair deste lugar onde eu estou? Para melhorar a minha situação financeira, para melhorar a minha situação com minha esposa, com meu esposo e etc. Para melhorar a minha situação profissional. Talvez é vestir, você está tendo maus resultados no seu trabalho. Talvez é vestir uma roupa melhor, passar um perfume, acordar mais cedo, abrir um sorriso. São os primeiros passos. A gente chama isso de hábitos angulares. São pequenos passos
que, se continuados, ou seja, tendo constância, chegarão a grandes resultados. As pessoas querem um plano orquestrado, bem organizado, quando na verdade elas precisam dar o primeiro passo. E a junção dessas coisas simples que são dadas, que são continuadas, é o que leva você a ter uma grande diferença e uma grande mudança na tua vida e no teu estado atual, nesta área que está sendo danificada. Eu faria isso e eu faço isso. Tem um outro instrumento que você pode, toda vez que vier a ter um pensamento negativo, você pegar uma liguinha. Por isso que eu estava com a liguinha. Ô, Caio, quanto tempo, irmão? Prazer tê-lo aqui, cara. Obrigado, de verdade. Ó, uma honra ter você aqui na minha live. Olha só, essa liguinha também é um instrumento bacana, simples. Estava aqui no meu braço, né? Porque estava aqui em cima da mesa e eu acabei tirando. Mas eu vou mostrar o que vocês podem fazer. Nós temos vários pensamentos negativos. Os estudos remontam ao seguinte. Um estudo mais ou menos de 2012, um estudo científico, falando de quantos pensamentos nós temos diariamente, chegou a uma conclusão que são mais ou menos 30 mil. Um estudo um pouquinho mais recente, ali de 2018/19, chegou a uma conclusão que é um pouquinho mais, tá? De 50 mil. Só que ele não anulou o estudo anterior porque não foi feito pela mesma instituição, beleza? Então vamos colocar aqui uma média de 40, vamos fazer a média entre os dois, tá? Então vamos colocar 40 mil pensamentos dia, tá? Dentro desses 40 mil pensamentos, né, pegando esses dois estudos como base, nós temos cerca de um pouco mais da metade, ou seja, 2/3 desses pensamentos são negativos. A gente pega 40 mil, divide por 3, vai dar em média aí 13,333, uma dízima periódica. Então nós temos aí 27 mil pensamentos negativos dia. Negativos. Por que nós temos uma incidência maior de pensamentos negativos? Porque nós ainda temos no nosso DNA a origem da nossa origem, que é lá do leste africano. Todo mundo, o mundo inteiro teve origem lá no leste africano. 6.000 homens, tá? 6.000 homens da nossa origem antes do Homo sapiens conseguiram fazer com que a Terra fosse a Terra e vencesse os animais. Porque tudo queria destruir os nossos ancestrais. Eles começaram a utilizar outras coisas. Uma delas era a inteligência colaborativa, que é unir-se para vencer mesmo os maiores com grande quantidade. Tá? Conto essa história um pouco mais detalhada depois aqui em uma outra live. Beleza? Esses nossos ancestrais tiveram 4 principais características. Uma delas é a inteligência colaborativa, que é a união. Tudo que une o ser humano é bom, tudo que separa o ser humano é ruim. Tá? Isso é um princípio da inteligência colaborativa. Então, eles utilizaram-se disso e venceram os animais naquela época e aqui nós estamos. Só que eles não tinham tempo para ficar olhando para o céu, ficar imaginando a vida e tudo mais. Não, eles precisavam sobreviver. E na sobrevivência, na selva, meus queridos, é guerra. A selva é guerra, papai, não tem jeito. Tá? A selva é guerra. Então, nós herdamos esse gene da sobrevivência deles. Por isso que nós temos uma carga puxada mais para o negativismo, porque nós temos uma carga mais puxada para a sobrevivência. E muitas pessoas que sabem dessa carga puxada mais para a sobrevivência se utilizam disso para manipular as pessoas. Tá? Através de regras, pseudo-leis, coisas aí que nós estamos vendo à torto e à direita, que não vem ao caso eu falar aqui neste momento. Mas essa negatividade nos leva a ter mais pensamentos negativos. Então estou te falando da origem, por que nós, de 40 mil pensamentos dias que nós temos, cerca de 27 mil são negativos. É uma origem, está no nosso DNA. Mas isso não importa a quantidade. Agora sim importa a qualidade neural daquilo que a gente transmite. E aqui está a liguinha. A liguinha, aqui tem um ponto de sensibilidade. Bem aqui, ó. Esse ponto de sensibilidade, ele causa uma mudança neural, uma mudança na nossa mente, quando afetado. Quando não afetado, não causa, óbvio. Ou seja,
Você tem outro ponto também aqui, timo, tá? Que eu vou falar já já, que também quando você faz uma fricção aqui, ele também melhora a sua imunidade, a sua autoestima, porque produz um hormônio por o simples fato de fazer isso aqui. Foi um estudo lá na Austrália, tá? Que revelou isso aqui, mas já já eu falo sobre isso. Quero contextualizar aqui a liguinha. Quando você tiver pensamentos negativos, lembra do ponto? Você pega a liguinha e puxa. Fica 7 dias fazendo isso. Teve pensamento negativo, uma liguinha igual a essa, puxa. Puxa. Você está treinando a sua mente de uma certa maneira, você está punindo aquele pensamento, ou seja, falando que ele é ruim para a tua mente. E quando você manda essa mensagem para a tua mente, punição, a tua mente começa a bloquear aquele pensamento. E vai dar mais valor aos outros pensamentos, os positivos. Tá? O positivo não é o bobo alegre. Tá? Que muita gente fala, é o bobo alegre. Não, o positivo não é o bobo alegre. O positivo é alguém que sabe que vai perder, é alguém que sabe que a vida é árdua, que a vida é dor, que a vida é sofrimento, que a vida é entrega, mas ela sabe que ela precisa dar o melhor dela e esperar o melhor das pessoas. E simples assim. Foi isso que eu aprendi com Jesus. Foi isso que eu aprendi com os meus mestres. É isso que eu estou aprendendo, é isso que eu estou entregando para vocês. Tá? Então, essa liguinha faz toda a diferença se feita durante 7 dias. Tá? Isso aqui é algo simples e extraordinário. Então, você está ansioso com alguma coisa, você está agoniado com algo que está para acontecer, está tendo muitos pensamentos negativos, não está conseguindo ter força e energia durante o dia, essa é uma forma que você pode amenizar tudo isso, só que é um começo, tá? Não é, agora eu encontrei e vai dar certo, é um começo, tá? Ninguém começa nadando 50 metros, 25 segundos, 20 e poucos segundos quando começa a nadar no primeiro dia. Você precisa continuar treinando. E a vida de autoconhecimento, a vida de entrega é grandiosa através do quê? Dos segundos que a gente vai conquistando. A vida de autoconhecimento é igual à vida de um nadador. Cada conquista de segundos de autoconhecimento são lutas de interiorização, só que são segundos que mudam toda a tua história. Essa é a vida do autoconhecimento. É a vida de um nadador. O nadador, ele luta anos para vencer segundos, milésimos de segundos para melhorar. E isso faz toda a diferença na vida dele. Na mente não é diferente. E nunca vai ser. Tá? Então isso aqui, eu te trouxe várias formas pra gente. A do timo, um estudo da Austrália, salvo engano, a Universidade de Sydney. Você flexiona aqui o timo e ele melhora a tua autoestima. Porque ele produz hormônios, tá? Tanto nos homens quanto nas mulheres. E esses hormônios produzem coisas boas. Né? Ele melhora a produção de testosterona, progesterona, dopamina, né? Cada um nas suas certas quantidades. Eu não sei qual a quantidade é o certo. Mas ele melhora. O simples fato de fazer isso aqui, você já melhora o seu bem-estar, o seu dia, a sua forma de olhar. Isso aqui já abre as tuas escápulas aqui, você fica já com ela aberta, então isso também provoca uma produção hormonal diferente, coisas importantes que podem ser produzidas através de você. Vocês viram que eu falei que a gente começou falando a live de falar menos para viver melhor. E eu te mostrei várias coisas que você precisa fazer, né? Coisas simples, só que não são fáceis de fazer. Parem de confundir simplicidade com facilidade, tá? Não é fácil a gente pedir desculpa para alguém. Simples, né? Simples, na verdade, a gente pedir desculpa para alguém, olhar no olho, dar um beijo no rosto, falar desculpa. Mas não é fácil. Então, as grandes atividades da vida, as que mudam a nossa história, elas são simples de serem feitas, só que não são fáceis, porque falta habilidades emocionais nas pessoas. Faltam essa capacidade de entender as coisas além do que as coisas são. Entender além, a alma, avante. As pessoas só conseguem entender nem tanto aquela vida diminuta, aquele momento, aqueles instantes, aqueles minutos.
a gente precisa entender a mais. E qual o melhor passo a ser dado a partir de agora? O próximo. O seu próximo passo é falar menos. Começar a construir algo construtivo na tua vida, na tua história. Começar a planificar isso. Começar a contextualizar isso. E de fato, eu te convido mais uma vez para fazer parte da tribo de leões. R$ 29,87 por mês. Onde você tem mentorias comigo todas as semanas. Além de mentoria, você tem vários benefícios nos outros treinamentos e cursos que eu tenho durante todo o ano. Tem um clube do livro, tem uma imersão, tem uma mentoria muito forte chamada Metamorfose Espartana, tem a formação e coaching, beleza? Então tem vários outros que subindo degraus, né? É para você subir no topo do Everest. E a tribo de leões é o primeiro para você conquistar ali a base, uma base forte para solidificar a tua história e começar a ir seguindo essa subida ao Everest, que se termina, né, até o momento lá na formação e coach, beleza? Então, faz sentido estar na tribo de leões? Os alunos que estão faz. Quem não tá, se arrepende de não estar. Por quê? Porque é do caramba, velho. Só não xinguei aqui porque eu tô tomando muito bloco. E o link tá lá na bio. O link tá lá na bio. Tá? Mas você pode me pedir no direct, tirar dúvidas comigo no direct. Eu tenho o prazer e a honra de conversar com você, tirar todas as suas dúvidas. Lá na Tribo de Leões a gente trabalha alguns pilares, tá? E eu vou te mostrar quais são os pilares porque eu redesenhei algumas coisas. Deixa eu ver se eu anotei pra cá. Se já passou aqui. Aqui. Quais são os pilares? Riqueza, né, que a gente chama de riquezas financeiras, nós vamos falar de dinheiro lá. Espiritualidade, autodomínio, amor, família, filosofia e alta performance. Esses são os 7 pilares que compõem a tribo de leões. Beleza? Então isso faz toda a diferença na vida das pessoas. É como fez na minha. Eu era um moleque mirrado, fraco, com baixa autoestima, sem foco, que eu não acreditava em nada. A esposa que eu tenho, meu amigo, um cara feio igual eu. Olha as minhas filhas, Jesus, olha o que eu cheguei, aonde eu cheguei. Tudo isso eu devo a essa construção de um leão dentro de mim, de uma história aqui, ó, como a gente contou nessa live. E eu vou deixar essa live salva, porque eu gostei dela. E mais pessoas precisam ver este conteúdo que foi aqui explanado com muito amor e carinho, beleza? Mas ela também vai estar lá na plataforma para você que é aluno. E amanhã, você que é aluno da Tribo de Leões, nós temos mentoria ao vivo, hein, papai? Que coisa linda! Nós vamos ter algumas novidades na Tribos também, tá? Mas eu não vou falar agora, eu vou fazer e depois vocês vão ver acontecendo. Tá bom? Só vou deixar vocês na expectativa, tá? Então, você que ainda não faz parte, clica lá. Só um detalhe importante para a gente encerrar essa live de hoje. Hoje é R$ 29,87 por mês para fazer parte da tribo. Um valor para mim irrisório, tá? Mas vai aumentar para R$ 49,97. Estamos finalizando o site, deu alguns problemas, já era para ter finalizado, mas não finalizou. Mas acredito que até sexta-feira finalize e sim vai passar para R$ 49,00, tá? Então se eu fosse você, eu já faria agora por um valor de R$ 20,00 mais barato, é óbvio. Isso é inteligência financeira, tá bom? Do mais é isso, meu povo. Fiquem com Deus, perseverem na caminhada, fale menos, viva melhor. E você viu como fazer isso nesta live de hoje, de várias formas. Agora você só precisa fazer a única coisa que está ao seu alcance. Dar o primeiro passo em busca disso. Tamo junto e é nóis.